Começamos agora a nossa última noite da série de entrevista com os candidatos e candidatas ao governo do estado do Paraná, organizada pela APP Sindicato. O primeiro candidato entrevistado de hoje é o professor Piva, do PSOL. Antes da saudação, convidamos o presidente da APP Sindicato, professor Hermes Leão, para uma fala inicial. Boa noite, quero saudar os participantes que estão aqui na sede estadual da APP Sindicato para essa quinta e última noite de sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Quero saudar a todos os internautas que estão nos acompanhando, interagindo nas redes sociais com essa formulação e saudar o professor Piva, nosso colega, professor da rede estadual, que está colocando o seu nome nessa disputa e participando conosco na noite de hoje para a gente debater o tema da educação pública, da escola pública e o seu papel neste contexto social. Nós queremos reafirmar o entendimento da APP Sindicato da importância do debate da pauta educacional, o entendimento de que o processo eleitoral é um período em que esses temas educacionais, combinado com temas importantes da sociedade, emergem nessas formulações que estão em debate tanto no plano nacional como no plano estadual, entendendo que a nossa pauta está vinculada também a um debate de projeto nacional, sabendo que os governadores dos estados ficam também submetidos a uma formulação de projeto nacional que nós temos que cuidar. Nós estamos fazendo o debate da nossa pauta, entendendo que o Brasil se encontra sob um golpe de Estado, um golpe programático de retirada de direitos de todos nós, trabalhadores, trabalhadoras, e o ataque central diretamente colocado sobre a educação pública como uma das primeiras formulações desse golpe programático engendrado pelo governo ilegítimo de Michel Temer. Então nós queremos saudar mais uma vez, convidar você a participar conosco dessa sabatina, desejando que a gente tenha um ótimo debate, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Obrigado. Obrigada, professor Hermes, por sua fala. Candidato, o senhor tem agora 5 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Primeiro, cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui, todas, boa noite. Cumprimentar aqueles que me acompanham. Eu sou Luiz Romero Piva, eu nasci na próxima Cianorte, localidade de Marabá. Fui registrado na cidade de Tuneiras do Oeste, trabalhando na lavoura de café ali com a minha família. Com 6 anos, meu pai migrou para a região de Umuarama, para uma outra lavoura de café. Ali, então, permaneci até os 19 anos, quando, então, vim prestar o serviço militar em Curitiba e, depois do serviço militar, acabei ficando por aqui. Entrei na universidade, concluí o curso e, a partir de 1989, eu iniciei como professor da rede pública estadual. A minha participação política começou ainda lá no interior, na área rural, na pastoral da igreja, organizando um grupo de apoio aos ilhéus do Rio Paraná, que à época estavam sofrendo o processo de desapropriação por conta da Itaipu Nacional. Por sinal, um movimento que depois acabou sendo um dos embriões do que via a ser o MST. De maneira que, quando cheguei na universidade, eu já tinha noção da atuação em movimentos organizados. Atuei no movimento estudantil. Em 1986, eu me tornei funcionário da SEASA. Tive atuação na associação da categoria. Em 88, foi possível organizar o sindicato, participei disso, ajudei numa greve da categoria em 1988. Por conta dessa minha luta sindical, fui muito perseguido. À época era o governo do Álvaro Dias, e o seu irmão era o secretário de Agricultura,
e eles me perseguiram de tal forma que eu acabei pedindo demissão da SEASA, e até foi bom que logo em seguida acabei iniciando naquilo que era o meu projeto de vida, que era atuar como professor. Inclusive está aqui a professora Mary, que foi a primeira que me avisou de umas aulas que estavam sobrando lá, e eu comecei a dar aula, e ela hoje está aqui me acompanhando, é candidata a deputada federal pelo PSOL. Me estabeleci em Almirante Tamandaré em 1988. Ali, então, eu passei a atuar e atuo até hoje no movimento popular. Tiveram inúmeras lutas. Quando eu cheguei lá, já era um local de muita organização popular, já vinha da primeira experiência de movimentos, de uma greve que teve de servidores em 85. Então, quando eu cheguei lá, já tinha um grupo bem forte. À época, eu fazia parte do PT. Aí, pelo movimento popular, de inúmeras lutas, eu acabei me tornando vereador da cidade. Na época de vereador, o nosso mandato ficou muito conhecido por conta de um episódio de mulheres mortas na região. Eram inúmeras mulheres, sendo que, por coincidência, uma delas era a nossa funcionária da PP. E isso acabou levando a uma mobilização da PP, da comunidade, das famílias, que se aglutinaram em torno do nosso mandato. Na luta por investigação e tal, enfim, acabou se revelando um esquema grandioso lá na cidade, que envolvia inclusive muitos políticos, que envolvia muitos PMs, a Polícia Civil. Sofri atentado e, à época, inclusive, recebi uma menção honrosa da ONU pela luta em favor dos direitos humanos. E hoje estou aqui me apresentando como candidato a governador pelo PSOL do estado do Paraná. Obrigada, candidato. Ressaltando que as regras dessa sabatina foram previamente definidas e apresentadas a todos os candidatos e também às suas assessorias. Na sequência, o candidato responderá 8 perguntas relacionadas com o tema educação. Para cada pergunta, o candidato terá até 5 minutos para a resposta, contando a partir do momento da leitura da pergunta. Convidamos para fazer a primeira pergunta o funcionário de escola e secretário executivo de comunicação da APP Sindicato, Claudinei Pereira. Boa noite, candidato. A Emenda Constitucional 95 de 2016 congela os gastos públicos para os próximos 20 anos, o que reduzirá significativamente os recursos para as áreas sociais, em especial a educação, e aumentará ainda mais as desigualdades sociais. Nesse sentido, se eleito governador, como pretende agir no Plano Nacional para a revogação da Emenda Constitucional? Que propostas tem para fazer cumprir as metas estabelecidas nos planos estadual de educação e não precarizar ainda mais a educação com tamanha restrição orçamentária? No cenário nacional, todo o nosso esforço no sentido de rever esse tipo de coisa. A gente entende, o PSOL teve uma postura muito clara contra isso, né? Contra essa medida que o governo do Temer adotou de congelamento dos investimentos públicos. Então, de nossa parte do PSOL, pode ter certeza que nós travaremos a luta pela revisão desse tipo de lei. E em relação ao restante do que você perguntou, por onde eu ando, eu tenho dito que o Paraná, ao contrário do que eles falam por aí, é um estado onde não se cumpre a lei, né? A lei da hora-atividade, a lei do piso, a lei, enfim, tudo que é lei em favor do povo, não só dos educadores, eles não cumprem. Eles cumprem a lei do auxílio-moradia, eles cumprem a lei de aposentar, pagar aposentadoria de ex-governador e viúva de ex-governador. Eu até tenho dito por onde anda, e digo aqui, gente, olhe uma coisa, esse Beto Richa, que agora está preso, é um homem rico, milionário. Por que é que eu, como contribuinte, tenho que cuidar da mãe dele, pagando uma aposentadoria milionária? Isso está errado. Então, veja, aqui no Paraná, até fizeram um filme com dinheiro público, dizendo que o Paraná, a terra da lei, é a terra da lei dos grandes, dos ricos, mas não é a terra da lei do funcionário, do professor, dos servidores e do povo paranaense.
No nosso governo, a gente pretende fazer uma grande revolução, começar a cumprir a lei que é favorável ao povo e descumprir a lei que é favorável aos ricos e privilegiados. A segunda pergunta desta noite será feita pela professora Joana Dark, secretária executiva de Saúde e Previdência da APP Sindicato. Boa noite, candidato professor Piva. Seja bem-vindo a essa casa. O Brasil é um país que mais mata a população do LGBTI. As mortes estão diretamente associadas ao preconceito, ainda que as estatísticas oficiais tentem negar essa evidência. Em tempo de avanço do conservadorismo, em que se realçam os contornos do patriarcado e do machismo, o preconceito fica muito mais latente. Que políticas pretende ter para o combate à violência? Haveriam políticas próprias para a população e a população LGBTI? Como fazer o combate com essas violências dentro da escola? É importante que o Estado adote políticas em favor desse segmento tão importante da nossa sociedade. Também achamos importante que esse debate esteja presente dentro das escolas, de uma maneira diferente do que ocorre hoje. Nos últimos tempos, o que a gente assistiu? A gente assistiu nas escolas uma piora das condições. Turmas superlotadas, os investimentos na capacitação foram diminuindo. Nós achamos que a escola, os professores, educadores de modo geral, devem se envolver na busca de alternativa, no debate. E atualmente a gente não tem conseguido fazer isso, até porque a gente passou a trabalhar mais recebendo menos. A gente teve fechamentos de turmas, a gente teve piorada as nossas condições, de modo que temas como esse foram ficando de lado no último período. Nós achamos que ainda o único lugar que pode fazer alguma coisa em favor disso é a escola, porque os outros meios que as crianças, os adolescentes têm acesso, eles estão cada vez mais incentivando a violência. E o Paraná, para nossa tristeza, tem se destacado como um lugar muito violento. Justamente um estado onde a prioridade do governo Beto Richa, Cida Ratinho, foi o quê? Fechar turmas, fechar escolas, emitir professores, restringir a qualificação, ou seja, justamente no momento que a gente mais precisa da escola, a escola foi mais atacada. No nosso governo, a gente pretende dar o devido respeito que a escola merece para que ela possa contribuir com a sociedade no rumo da construção de um mundo melhor e diferente desse que aí está. Para a terceira pergunta, convidamos à frente a secretária de Administração e Patrimônio, professora Maria Madalena Ames. Boa noite, candidato, professor Piva. A lei das terceirizações permite que as atividades afins possam ser também terceirizadas. Associada à lei trabalhista, há um desmonte nos direitos e condições de trabalho. Com as experiências que já ocorreram no Brasil, de cooperativas educacionais, as OS, serviços de terceirização de alimentação escolar, de limpeza, há uma preocupação latente que estas leis incidirão com a força maior no serviço público, afetando diretamente os servidores e as servidoras. Qual o seu posicionamento a respeito desta questão? Em resposta às terceirizações, temos defendido a realização de concurso público. O senhor, se governador, compromete-se com a realização de concursos públicos? Nosso programa tem como centro o respeito às pessoas, ao serviço público.
nós do PSOL fizemos o possível e o impossível contra essas medidas que o governo Temer adotou, que, a nosso juízo, retrocederem quase 200 anos a nossa luta por direitos aqui no Brasil. Eu até chamo a atenção do educador que me acompanha em casa sobre algo que eu debati esses dias na Rede Bandeirantes, num debate. Eu me dirigi ao candidato João Arruda, deputado do PMDB, e perguntei o que ele achava do governo do Paraná. E ele fez uma crítica muito contundente. E aí eu me virei para ele e falei, pois é, só que se o senhor fizer no Paraná as maldades que vocês fizeram para o povo brasileiro, como, por exemplo, citei essas duas leis que a professora falou, aí eu disse para ele, nós vamos sentir até saudades do Beto Richa. Ele até pediu direito de respostas, mas não concederam. Eu faço esse alerta porque a impressão que se tem é que essa gente aí, eles rasgaram a Lei Áurea de 1888. E outra coisa que eu tenho dito, por onde ando, eles dizem que a gente paga imposto que é para ter saúde, educação e segurança. Não tem como uma pessoa chegar num posto de gasolina e falar, olha, hoje eu não vou pagar o imposto, porque lá a minha escola tem só uma merendeira para atender 300 crianças. Não tem como fazer isso. Então vejam, quem mais precisa do serviço público é justamente o povo trabalhador, que é o povo que mais paga imposto. E por serviço público, se entenda, não as terceirizações, concurso público, valorização, porque, enfim, quem mais precisa, vou repetir, quem mais precisa de um serviço público, não só na educação, em todas as áreas, é a grande massa do povo. Os ricos, endinheirados, os banqueiros, eles não precisam disso, por isso que eles são a favor dessas coisas, né? E eles têm uma capacidade de enganar muito grande, que eu me lembro, quando foi votada a reforma trabalhista, todo dia lá na emissora do Roberto Marinho entrava alguém, olha, porque nós vamos modernizar, porque nós vamos melhorar as relações, porque isso vai gerar emprego. E o que foi que aconteceu depois disso? Aumentou o desemprego. Então eles mentem despudoradamente e a preocupação deles é o seguinte, é cortar no povo e manter o privilégio deles. Então acho que esse golpe que eles deram, foi citado aqui na abertura, e não foi um golpe contra o partido tal, a presidente tal, foi um golpe contra todo o povo desse país, foi um golpe contra a nossa dignidade. E a lei trabalhista, essa das terceirizações, uma coisa absolutamente indecente, que eu espero que tenhamos uma bancada, e aí peço o voto para a professora Mary, para deputado federal, que certamente irá em Brasília lutar pela revogação dessas maldades que a turma do João Arruda praticou contra o povo brasileiro. Para a quarta pergunta desta entrevista, convidamos à frente a professora Valquíria Mazeto, secretária de Finanças da PP Sindicato. Boa noite, candidato. As leis estaduais dos planos de carreira e de database estabelecem condições salariais e de trabalho para quem está na educação. Dentre estas condições está a hora-atividade. Os trabalhadores da educação estão sem reajuste salarial desde 2016. A dívida salarial atual do governo com os trabalhadores está próxima dos 12%. Qual a sua proposta para saldar esta dívida? E em relação à hora-atividade, pretende rever as resoluções de distribuição de aula que tiraram dos professores a hora-atividade e retomar o patamar dos 33% estabelecidos em lei? Diferente do governo Beto Richa, Cida Ratinho, no governo do PSOL, a nossa prioridade será reabrir as turmas que eles fecharam. Eles estão mais preocupados em fazer presídio. Nós vamos reabrir as turmas que eles fecharam. As inúmeras escolas que deixaram de funcionar, nós vamos reabrir. E aí, eu chamo a atenção de quem está me acompanhando, que nós temos que fazer esse diálogo com o povo que não é servidor público. Eles não têm a ideia do que é uma pessoa levantar todo dia de manhã e dizer, puxa vida, mais uma semana que eu vou trabalhar 4 horas de graça
para essa gente torrar fortunas em privilégio. E isso, me desculpe, desde que cortaram isso, eu não consigo esquecer isso todo dia que eu levanto. E olha que eu sou um professor animado, bem-humorado, e deve ter ex-aluno meu assistindo que sabe que eu não estou aqui de brincadeira. Eu gosto da minha profissão, mas dá um desânimo, dá um estresse maior. Você entrar numa sala que você não consegue caminhar. Nós, então, temos esse compromisso. Reabrir todas essas turmas que eles fecharam. Isso tem a ver com a qualidade do filho daquele que não é servidor público, ele ser melhor atendido. Uma outra coisa que eu acho importante, que o educador, a educadora que me acompanha, vocês precisam discutir isso com a comunidade. A grande mídia vende a ideia que não tem dinheiro para nada. Toda entrevista que eu vou, eu digo, olha, vamos cumprir a lei da hora-atividade, a lei do piso, a lei da reposição. Eles olham para mim e falam, de onde você vai tirar o dinheiro? Ah, porque o Tribunal de Contas disse, para começo de conversa, você precisa explicar para o povo que nós devemos fechar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não serve para nada. É um órgão auxiliar do Poder Legislativo e que serve para pegar político em fim de carreira e lá ganhar 33 mil, ter carro, gasolina, um monte de assessor ganhando salário de marajá. Isso eu tenho dito na imprensa. Não tem dinheiro para o reajuste da servidora, da merendeira, do professor. Agora, tem dinheiro para manter os privilégios. É fundamental que você faça esse debate na sua escola com as pessoas, porque há um consenso que o serviço público atrapalha. Tem candidato por aí ganhando voto dizendo que com ele é o Estado mínimo. Você tem que conversar com o pai, com a mãe de aluno e dizer o seguinte, o Estado para nós trabalhadores sempre foi mínimo. Eu nasci na roça de pai, mãe analfabeto, meu pai morreu no estado mínimo. A minha mãe está nos seus últimos dias de vida sempre vivendo no estado mínimo, ganhando salário mínimo. Na periferia de Curitiba, de Foz, de Maringá, de todas as grandes cidades, as pessoas vivem no estado mínimo. Quem faz esta pregação é aqueles que querem o Estado a seu favor. Nós temos que fazer esse debate. Ora, não tem dinheiro para atender os direitos do povo, mas tem dinheiro para privilégio. É essa mensagem que eu deixo. É possível, sim, cumprir a lei no Paraná, desde que eles tivessem lado. Só que o lado deles é o lado de lá. É o lado do J. Malucelli, que é banqueiro, é o lado dos ricos. Então, meu amigo, minha amiga educador e educadora, procure votar em candidatos que têm um lado. Porque se for por aquele que repete proposta, tem um filhotinho aí do Beto Richa que é o que repete mais detalhadamente. Esse dia ele explicou que vai fabricar até hambúrguer com milho no programa lá da Band. Eles sabem propor coisa para tudo. Mas não adianta, eles não têm um lado, eles estão do lado de lá. Escolha alguém do lado de cá. A próxima pergunta será feita pelo funcionário de escola e secretário executivo de comunicação da PP, Claudinei Pereira. Candidato, desde que assumiu, o atual governo restringiu a oferta do PDE e das licenças especiais previstas na Lei 103 de 2004, que institui o plano de carreira para o magistério. Há um déficit na oferta de vagas, tanto para o PDE quanto para a concessão de licenças especiais. O PDE, além de ser um instrumento que promove o avanço do nível 2 para o nível 3 da carreira, também é um importante instrumento para a melhoria da qualidade educacional. O senhor pretende equacionar esse déficit? Haverá um incremento na política de concessão desses direitos previstos em lei? Vocês perceberam? Equacionar esse déficit. É quase a linguagem que a própria mídia utiliza. É meio que uma pressão, qual seja, já dá aquela sensação que é tudo muito difícil. Olha, o que foi citado aqui do PDE é uma coisa fundamental, que as pessoas de vez em quando dão uma parada, sair da sala, refletir sobre a sua prática, trocar ideia com outras pessoas, e ela volta melhor para a sala de aula. Então, para aquele que não é servidor público, mas tem um filho na escola pública, esse é o tipo do investimento que melhora para as pessoas que têm este serviço. Então, é mais uma coisa que é obrigação. E um detalhe importante, aqui no Paraná, nós temos as universidades públicas.
a meu juízo, é quem deveria fazer esse trabalho, enfim, de formação continuada, e nós vamos chamar as universidades públicas para colaborar nesse sentido. E em relação às outras coisas que você citou, tem que ser cumprida a lei só não é cumprida para o nosso lado, só para o lado deles. É importante que comece a se cumprir. E vou repetir para você que me acompanhe, sempre tem que explicar para o povo que isso tem a ver com melhorar a qualidade, e melhorar a qualidade significa melhorar aquilo que a pessoa do povo, que não é servidor, utiliza, que é isso que está sendo prejuízo. A grande massa do povo está tendo um serviço piorado por conta dos desmandos, né, dos últimos governos aí. Para a próxima pergunta, chamamos à frente a professora Joana Dark, secretária executiva de Saúde e Previdência da APP Sindicato. O sistema de atendimento do SAS não atende às necessidades mínimas dos servidores e servidoras. As juntas médicas e perícia sofrem pela falta de estrutura e profissionais. O atendimento à perícia médica é humilhante e constrangedor, sempre na perspectiva de desconsiderar os laudos de especialistas. Na outra ponta, pouco investe na prevenção do adoecimento. Ao contrário, cada vez é maior o nível de estresse e consequente do adoecimento que está na escola. Qual a sua proposta para diminuir o adoecimento no trabalho e na melhoria do SAS, em especial na perícia médica? Aí você está querendo demais, né? Aí já é muita coisa para um governador, né? Mas acho que um governo pode fazer o mínimo, né? Como, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho, ter mais respeito com as pessoas, né? Todos nós sabemos que nos últimos anos a gente passou a ser muito pressionado, muito perseguido, então o ambiente foi piorando. E eu imagino que esse ambiente ruim acaba ajudando as pessoas a adoecerem, né? E a outra coisa que você falou do SAS, a única certeza que eu tenho é assim, que eu pago muito caro por esse troço aí. Veja, eu sou um sujeito pobre, modesto, pago R$1.000 por mês essa contribuição. Eu gostaria de chegar lá no Palácio Iguaçu e abrir essa caixa preta. O que essa gente faz com esse dinheiro? Porque não é pouco que eles recolhem da gente, tem alguma coisa errada. Só que a gente não sabe, porque eles não dão informação, mesmo com essa tal lei de acesso à informação, eles informam do jeito que eles querem. Quando eles vão fazer prestação de contas na Assembleia Legislativa, eles fazem de um jeito que mas nem os deputados entendem o que eles falam. Então eu acho fundamental o seguinte, entre os servidores, entre os sindicatos dos servidores, nós temos pessoas qualificadas que entendem disso. Era fundamental abrir isso com essa gente, para descobrir o que está acontecendo lá. Porque eu não acredito nessa conversa deles que o dinheiro é pouco. Porque o dinheiro que a gente paga é muito, mas não tem retorno e cada vez vai se precarizando mais, não é verdade? Então a ideia seria essa, de abrir isso para o conjunto dos servidores, para ter um efetivo controle da sociedade que põe o seu dinheiro lá, saber o que está sendo feito com esse dinheiro. A próxima pergunta será feita pela professora Maria Madalena Ames, secretária de Administração e Patrimônio da APP Sindicato. Candidato, a pergunta que eu trago é de internauta. É do nosso internauta Sérgio Pedro Scolari, de Marmeleiro, Paraná. Se ouve falar da falência do Paraná Previdência, qual será seu compromisso com a própria manutenção das aposentadorias e, em geral, com a contrapartida dos repasses não efetuados e futuros? Então, esse é mais um tema que eles há anos vêm falando um monte de coisa sem provar para nós se é verdade o que eles falam. A única certeza que a gente tem é que nós, servidores, contribuímos. Todo mês o nosso dinheirinho entra. E a parte do governo? É o que se sabe por aí,
é que o governo não vem cumprindo, e não é só esse. Desde que foi criado esse mecanismo lá do tempo do Lerner, que o governo não fez a sua parte. Então, só fica a nossa participação. Eu acho que é mais uma coisa que o próximo governo teria que rever. A meu juízo, aquela votação que eles fizeram lá, usando até de camburão para levar deputado, aquilo lá foi uma tremenda de uma maldade que precisa ser revista. E, aliás, eu nem posso mais chamar o Ratinho de pai da bancada do camburão, que ele está me processando. Estou pensando em chamar ele de padrasto e pedir para aquele apresentador do SBT fazer o exame de DNA para ver se ele é o pai ou não é. Porque eu estava lá no dia e vi toda a turma dele dentro do camburão. Veja que absurdo chegaram. Para quê mesmo? Para colocar a mão de um dinheiro que não é deles. É um dinheiro nosso. E isso é importante esclarecer para a população. É um dinheiro nosso que eles pegaram para cobrir furos que nós não temos nada a ver, eles é que estão no governo. Então, é fundamental que tenhamos, ano que vem no governo, pessoas que possam rever essa maldade praticada pelo governo Beto Richa, Cida Ratinho. Para a próxima pergunta, a última da noite, uma pergunta também enviada pelos educadores e educadoras pela internet, convidamos à frente a professora Valquíria Olegário Mazeto, secretária de Finanças da PP Sindicato. Candidato, a profissionalização dos funcionários de escola é uma antiga reivindicação da categoria. Passos importantes foram dados, como a instituição do pró-funcionário, mas é preciso ir adiante. Qual a sua política para a manutenção dos atuais cursos do pró-funcionário, de nível técnico e médio, e, junto às instituições de ensino superior, que atuação pode ter, ou se a sua política concorda em pensar cursos tecnológicos em processos escolares para que os funcionários de escola possam continuar a sua profissionalização nas áreas de formação? Então, na nossa visão, é fundamental entender o seguinte, que na escola somos todos educadores, todos, educadores e educadoras. E todos precisam estar recebendo a mesma atenção, sempre naquela lógica que eu digo. A proposta do pessoal é de ter um serviço melhor, porque isso é melhor para o povo do Paraná. Esse tipo de programa é fundamental para melhorar a qualidade do serviço público. Tem que ser mantido, e, aliás, quase foi destruído, né? Tem que ser recuperado e melhorado, de tal maneira que não tenhamos essa distinção. Independente do papel, todos são educadores e todos precisam ter essa oportunidade de estar revendo, repensando, discutindo a sua prática, o seu dia a dia. Vamos incentivar esse tipo de coisa em conjunto com as universidades públicas. Professor, concluímos agora as nossas perguntas e o senhor tem até 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Justiça Eleitoral me deu 10 segundos. Aí eu chego aqui, ela me dá 5 minutos. Vocês vão ter que me ajudar, porque de 10 segundos em diante o assunto termina. 5 minutos é um latifúndio, viu? Tem que fazer uma reforma agrária desse tempo aí. Mas, enfim, dizer a vocês o seguinte, o fundamental, vou aqui repetir, você que me acompanha. Quem que tem a melhor proposta? Olha, todos apresentam propostas, todos. O fundamental é o lado. De que lado é o compromisso político que a pessoa estabelece. Não adianta vir com essa conversa, o fulano me enganou. Ora, eles todos usam uma linguagem rebuscada, mas eles deixam claro qual é o seu lado. Vamos pegar um exemplo. O candidato mais endinheirado. Quem é o seu candidato a senador? O dono do Positivo. Tá, esse cara, depois da eleição, você não vai dizer que o cara te enganou? Ele tem o lado da escola privada. A atual governadora,
que o marido dela, coitado, a cada campanha ele sofre para conseguir o registro, porque a justiça teima em falar que ele é ficha suja. Ela teve aquele envolvimento lá do irmão dela, que apareceu em várias delações. Qual que é o lado dela? Qual é o lado do candidato João Arruda, do PMDB? É o lado do Michel Temer, é o lado do Rocha Loures, é o lado do Gedel Vieira Lima, é o lado do presidente golpista que golpeou o povo brasileiro e continua golpeando. Então isso eu acho fundamental, essa reflexão, porque se você ligar a televisão num debate, no programa, todos formulam alguma coisa. Agora eu insisto nisso, faço uma pesquisa para observar qual é o compromisso, qual é o lado que a pessoa tem. Nós, o PSOL, temos como ideia fazer um governo que tenha o respeito às pessoas, o respeito ao serviço público, o respeito ao meio ambiente. Nós achamos fundamental ter uma polícia no Paraná que proteja as pessoas. Nós não queremos mais uma polícia militarizada, uma polícia preparada para a guerra. Por sinal, eles o fazem muito bem a guerra, quando do lado de baixo tem professoras e servidoras em defesa, como foi no 29 de abril. Mas nós queremos outro tipo de polícia. Nós queremos uma que sirva para proteger as pessoas. Nós queremos apoiar o agricultor familiar. Nós queremos que o agronegócio pare de usar veneno ou pelo menos diminua. Nós queremos implementar uma política de manejo integrado de pragas, que é uma tecnologia que as nossas universidades já possuem. Enfim, temos proposta para todas as áreas e, sobretudo, nós temos um lado definido. O Paraná foi governado ao longo de anos e anos por um número reduzido de famílias. E eu tenho dito o seguinte: eu represento a família mais importante que tem nesse estado, que é a família daquelas pessoas que vivem do seu trabalho, que não vivem de privilégios. Eu saí da roça, vim para a cidade, criei minhas 3 filhas, pago minhas contas com o salário de professor, sei fazer o que é difícil. Quero, a partir do ano que vem, fazer algo que é muito fácil, que é muito simples, que é governar. Não tenha medo de transformar o Paraná, venha conosco. Candidato, obrigada por suas respostas e considerações. Chegamos ao final dessa sabatina com o candidato ao governo do estado pelo PSOL, professor Piva. Continue conosco. Daqui a pouco, a partir das 20h30, a última entrevista dessa série de entrevistas com os candidatos e candidatas ao governo do estado, organizada pela APP Sindicato. Hoje ainda teremos o Dr. Rosinha, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. APP Sindicato, 71 anos. A nossa luta tem raízes na educação.